Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 716, capítulo 20 da influência moral do médium, capítulo 20 da influência moral do médium, sequência, questão 230, ainda nos encontramos no mesmo tema. Ai, meu Deus do céu, podia acabar esse tema logo. Não, eu não penso nisso não. Se esse tema aqui durasse para mais uns 50 vídeos, eu ia adorar. Porque alguém tem que falar alguma coisa. E fazer o quê? Nós temos que falar. Nós vamos omitir? Nós não podemos omitir. Por exemplo, eu estava tratando a respeito de romances. Na literatura espírita, há apenas 5 romances presta. Os 5 romances de Emmanuel através de Chico. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, né? Paulo Estevão e Renúncia. Pronto. Não vou dizer mais nada. Então, veja bem, eu só quis fazer essa colocaçãozinha. Isso não sou eu que estou dizendo. Isso é Erasto que está dizendo. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Olha só para você ver, no vídeo anterior eu comentei a respeito da literatura espírita 70%. Presta atenção para você ver uma coisa aqui, ó. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir. É quando ele substitui pelas que lhes são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Você entendeu agora? Eu não estou dizendo coisa minha aqui não, gente. Eu estou apenas esmiuçando, tentando mostrar o outro lado da moeda, porque muitas pessoas lê, estudam e passam por cima disso aqui. Às vezes passam por cima até por uma questão assim de omissão. Eu não vou falar nada não, porque não adianta falar, né? E se eu for falar, vai dar briga. Por que dar briga? Nós temos que ser enérgicos com amor. Não tem nada desse negócio de dar briga, não. Você leva o conhecimento de determinado médium na instituição que você está trabalhando. Ó, meu amigo, vem cá, por favor. Só que você tem que ter conhecimento também, né, meu bem? Você tem que ter conhecimento. Porque você tem que ter noção, com todo respeito, você tem que ter noção de que você vai bater de frente com falanges. Fisicamente, você vê apenas um médium ali, mas invisível, assessorando ele, há uma falange imensa. E eles o protegem. Então, se você não tiver conhecimento, é melhor você não mexer mesmo, não. Porque senão eles podem até te desencarnar. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz, que coisinha,
Parece ter um cabelo obsidiano nos meus olhos, mas não é obsessor mesmo não, viu gente? É cabelo mesmo. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Como a pessoa vai querer conversar com a outra pessoa, chamar-lhe atenção, se ele não conhece praticamente quase nada? Então nós temos que nos instruir para depois instruir. Nós temos que ter certeza do que nós estamos falando. Por isso que eu meto a minha cara a tapa aqui mesmo. O termo é esse mesmo, com todo respeito. Eu ponho minha cara a tapa aqui mesmo. E já pedi 1 milhão de vezes que as pessoas que quisessem se manifestar, entrem em contato comigo, façam a pergunta, mas ninguém. Fica todo mundo caladinho. Eu estou à disposição. Eu ponho minha cara a tapa mesmo. Você sabe por quê? Porque eu não quero ser omisso. Eu não vou ser omisso. Eu já disse, eu vou calar depois que eles me matar. Eles vão calar o corpo, mas não vão conseguir calar o espírito. Porque o espírito é imortal. Só eu sei o que eu aguento. No íntimo só eu sei. Né? Mas eu não arredo o pé, não. Então, observa só, dizendo aqui, esqueci não. Você tem conhecimento? Tenho. Chega na pessoa que você sabe que está cometendo algo de errado dentro da casa do espírito, chama no canto e fala, vem cá. Você tem noção do que você está fazendo? Por quê? Porque isso não condiz com a doutrina. Só que a hora que ele perguntar assim, mas por que você está me dizendo isso? Aí você vai ter que abrir a obra referente, você vai ter que abrir e mostrar para ele, assim, ó, olha aqui. Mas aí você pergunta, faz uma perguntinha básica assim, você já leu o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno? Não. Eu sou avesso. Então você vai me desculpar, eu vou levar o conhecimento da diretoria para te afastar dos trabalhos. Luiz do céu, mas aí é pôr fogo na casa. Por que pôr fogo na casa? Falar a verdade é pôr fogo? Leva ao conhecimento da diretoria. Esse trabalho não está certo porque não está de acordo com a doutrina dos espíritos. Agora você vai ser omisso? Você vai continuar sendo omisso? Você sabe que as coisas estão erradas, você vai continuar? Então, se você continua naquela casa, é porque você é omisso. Você está traindo Cristo, você está abjurando Jesus. Agora, a não ser que você sai fora daquela casa. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito. Aí você pode dizer assim, Luiz, mas isso aí é julgar as pessoas. E Jesus, ele não julgou ninguém. Pois bem, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que quando você depara com uma pessoa que você percebe que ela está prejudicando, que ela está cometendo algo de errado, mas que você percebe que aquele erro prejudica apenas ela, você deve se calar. Você deve se calar. Porque ela tem a mesma oportunidade que você tem, então por que ela está cometendo o erro? Porque ela quer. Agora, se você percebe que o erro que ela está cometendo está prejudicando muitas outras pessoas e pode prejudicar muitas outras pessoas, você tem que chamar a autoridade e afastar aquela pessoa daquela responsabilidade. Ô, gente, está no Evangelho. Não sou eu que estou dizendo, não. Agora, nós vamos ter medo de chamar a atenção de alguém?
mediante a um erro? Olha aqui o que Erasto está dizendo aqui. Olha só. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações dessa ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios. Só desprezo e nojo sentem esses grupos filosóficos e sérios desses outros indivíduos. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir. A influência moral do médium se faz sentir. É quando ele substitui. É quando o médium substitui pelas que eles são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas. As ideias, quando o médium ali escreve um livro inspirado, intuído pelas trevas, ou por alguns espíritos que ele não concorda, ele substitui pelas ideias dele. Então olha o perigo. O médium sem conhecimento tanto pode interferir na obra, quanto os espíritos das trevas podem interferir. E quando algum espírito sério procura inspirar naquele momento, o médium deixa de lado aquelas inspirações e substitui pelas intuições que ele mesmo possui, pelo conhecimento que ele mesmo possui. Desculpa. Olha que perigo. Gente, não existe um departamento, inclusive até o Ministério da Educação encontra-se poluído pelas trevas. Dentro do Ministério da Educação, aqui no Brasil, as trevas também se apoderaram desse departamento, Ministério da Educação. Porque eu não sei se você sabe, discute-se no Brasil um projeto interessante, né? Como que casa tudo, né? O assunto. Discute-se no Brasil um projeto para unir nas escolas, nas faculdades, em um só banheiro, os dois sexos. Como assim, Luiz? Não vai existir o banheiro masculino e feminino. Vai existir apenas banheiro, onde a menina e o menino usa o mesmo banheiro. Gente, isso aí é inspiração das trevas, que inspiram esses ministros a essa pouca vergonhagem. Eles estão fazendo de tudo para roubar a dignidade do ser humano. Mas isso é o anticristo tentando denegrir a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Brasil. Porque o Brasil é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E as trevas não admitem isso. Mas elas vão ter que admitir. Elas vão ter que engolir. Elas vão ter que engolir. Os Estados Unidos, na Terra, considerado pela espiritualidade, é o cérebro da Terra. E o Brasil é o coração. E não existe amor maior que no coração. No entanto, você observa a miscigenação aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe tudo quanto é raça. Tudo quanto é raça existe aqui no Brasil. Todo mundo se dão bem. É o amor do Cristo que aqui se faz presente.
Então as trevas não querem isso. As trevas querem desmoralizar o Cristo. Começando aqui no Brasil. Existe no Ministério da Educação projetos onde eles lutam para implantar na grade curricular matérias relacionadas a apostilas de sexo. Mas como assim? Ensinar nas apostilas para as crianças, nas escolas, nos grupos, nas faculdades. Criancinha ali de 5, 6 anos ali, abram a revistinha como se fosse um gibi, e ali o Kama Sutra, não queria dizer esse nome, mas eu tive que dizer. Tá ali o livro Kama Sutra inteirinho para a criança estudar. Isso é divino? Isso é divino? O espírito reencarna aqui no corpo físico para se moralizar, para se educar, e não para se desevangelizar, e não para se deseducar. Mas as trevas estão infiltradas nestes departamentos, Ministério da Educação, em tudo quanto é instituição, estão implantadas nos escritores médios pornográficos do Brasil e do mundo, e muitos médios pornográficos dentro de muitas casas pseudos espírita, e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Fica todo mundo caladinho. Como um amigo meu mesmo dizia, já deixou o corpo físico, mas não vou nem dizer o nome dele. Espírita tem escorpião no bolso. Ele não mete a mão no bolso porque ele não quer ser picado pelo próprio veneno. Porque aquele escorpião é psicologia. É o próprio veneno do próprio espírita que encontra-se lá no bolso dele. Nós já comentamos a respeito disso nos outros vídeos, não vou comentar mais não. Então olha só para você ver. Onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir. É quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Olha só para você ver o que vem. Gente, pegue o livro dos médios, vai no capítulo 20, na questão 230, para você acompanhar e para você ver que eu não estou inventando isso. Está aqui. Agora eu tenho que comentar coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Então, olha só. Olha o que a sequência. Não termina aqui, não. Graças a Deus. É de apostar-se, então, 1000 contra 1 que isso não passa de reflexo, do próprio espírito do médium. Não passa, é de se apontar, é de apontar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Então, o médium, ele não é o responsável por toda essa enxurrada. O médium é meia boca.
O médium meia boca, aquele que não gosta de estudar, aquele que não gosta de curso, aquele que chega já quer receber espírito, ele quer receber Francisco de Assis já, na primeira semana. Né? É aquele médium que se preocupa mais com espírito do que com alma. Ah, mas disseram que eu tenho mediunidade. Mas qual a novidade? Desculpa. Qual a novidade? Você é médium? Não vejo novidade nenhuma. Uma amiga, uma vez, numa casa espírita que eu trabalhava, ela chegou e perguntou para mim assim, como eu faço para me desenvolver a minha mediunidade? Eu falei, como você faz? Do jeito que ela me perguntou. Eu falei, no próximo sábado agora nós temos a sopa aqui na casa. Se você puder vir ajudar, descascar batata, descascar cebola, picar abóbora, chuchu, essas coisas, você está convidada. Mas descascar cebola, descascar batata, descascar abóbora, estarei desenvolvendo a minha mediunidade. É lógico. O desenvolvimento da mediunidade resume-se na autoeducação da alma que ainda não é educada. O médium é que não possui educação. O médium é que precisa se educar. É interessante, né? Então, olha só para você ver. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se a mão do médium, quase mecanicamente, às vezes impelida por um espírito secundário e zombeteiro. Parece que sou eu que estou falando, né? Secundário e zombeteiro. Se o médium é um zombeteiro, se o médium é um charlatão, um mistificador, quem o assessora? Quem? Essas jogatinas que existem no Brasil e no mundo, loteria esportiva, essas coisas aí, jogo do bicho, essas coisas tudo, você acha que isso aí é obra de Deus? Isso é obra do demônio mitológico, que demônio não existe. Isso é obra das trevas, para desgraçar com a humanidade, porque tem pessoas que deixam de comprar um litro de leite para dar para os seus filhos, para jogar lá, para ver se ganha na Mega Sena. E esses jogos foram todos transmitidos pelas trevas aqui na Terra para desestruturar a humanidade. Gente, tudo que nos causa transtorno, transmitido pelas trevas para fazer com que desviemos do caminho certo, do caminho reto. Reflita. Analise. Por isso que nós devemos trabalhar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ciúme, a aceitação. Ai, meu Deus do céu, a aceitação, a paciência. Ai, meu Deus do céu. Mas nós temos que trabalhar. Então, mais adiante aqui, Erasto vai dizer que todos esses livros, todas essas mensagens que esses médios escrevem, numa casa séria, se passada pelo crivo da razão, esses livros todos não são aceitos. Mas acontece que 97% das casas espíritas no Brasil são casas espíritas pseudas. Você sabe o que é pseudo? É charlatão. Charlatão é mistificador.
Mistificador, impostor. Agora, não só na erraticidade, aqui do Corfis também. Porque para eles de lá agir aqui, eles precisam das ferramentas aqui. Como que o dono do boteco consegue sobreviver? Vendendo pinga. Porque existe aqueles que fazem o uso da cachaçinha. Porque se os cachaceiros, vamos com todo respeito, se os necessitados, né, desse vício, se essas pessoas viciadas não fossem até lá para comprar esse aguardente, o dono do estabelecimento fecharia o estabelecimento. Mas se todo dia ele abre o bar, tem 10 lá na porta, até eu vou passar a vender cachaça. Deus que me livre. Eu abomino as coisas que não prestam. Eu detesto. Eu tenho até medo. De que isso um dia aconteça comigo. Porque se às vezes acontecer comigo e eu num processo de inconsciência não ver e eu acordar em meio a esse processo, eu desapareço desse mundo. Porque eu não admito essas coisas. Então, você observa da influência moral do médium. É o capítulo. Vai ficar para o próximo vídeo, só que nós vamos gravar mais hoje. Vó já pediu aqui para encerrar já. Mas observe a importância da moral do médium de acordo com o Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.